gente começar, agora que estamos gravando, a gente vai trabalhar a Introdução ao Estudo do Direito 2021/1. Vocês são, pelo que eu vi na lista de presença, vocês são todos alunos. Se tiver algum, por favor, me corrija. Mas até onde eu vi, são todos alunos ingressantes agora, né? São calouros que estão entrando na universidade agora. Tem alguém que já esteja na universidade pagando alguma disciplina ou alguma coisa do gênero? Professor, boa noite. Boa noite, Raimundo. Raimundo, eu sou de Aripuanã. Você já esteve aqui dando aula pra gente? Sua feição não me era estranha. Então, boa noite a todos os colegas, tá? Então, eu estou pagando o IED pelo seguinte: como eu evitei fazer no sistema de cotas, optar pelo sistema de cotas, e aí eu entrei já na segunda disciplina. Por isso que eu perdi o IED, no caso, foi o primeiro, e agora estou pagando ela. Né? Ah, tá. Entendi. Então, vai ter você, a Elaine, e pelo número de matrícula vão ter alguns outros também, outros colegas, mas a maioria de vocês é ingressante agora. Pessoal, se vocês me verem olhando de lado, é porque eu estou falando usando a câmera do celular como para fazer o áudio e o vídeo, e o monitor do computador para fazer as apresentações. E aí eu acabo enxergando o que vocês falam, as mensagens no monitor do computador, tá? Então não é que eu tô cortando vocês ou olhando para outra coisa, porque o computador está aqui do lado, só isso. Então, para a gente começar, vamos passar algumas explicações sobre como vai ser as nossas aulas, como vão ser as nossas aulas, tá? Essas aulas síncronas vão acontecer todas as segundas-feiras, todas as quintas-feiras, tá? Tá digitado errado aqui, pessoal, tá quarta-feira na apresentação, mas tá errado, é na segunda-feira, a partir das 19 horas, tá? Com o cronograma que foi disponibilizado no SIGA, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essas aulas toda quinta-feira, a partir das 19 horas, tá? É o horário mais definido que a gente colocou. É o mesmo horário que vocês estariam em sala de aula, caso as nossas aulas fossem presenciais. O horário previsto para terminar as nossas aulas é por volta das 9h30. Por que por volta das 9h30? Porque vai depender da interação da turma, vai depender da forma como a gente vai trabalhar, o quanto vocês vão interagir comigo, o desenvolvimento da aula propriamente dito, tá? Pode acabar mais cedo? Pode, mas não é muito comum, tá? A preparação é para que ele termine realmente 9h30. Com um intervalo no meio do caminho, tá? A gente vai sempre dar um intervalo no meio da aula para a gente poder conversar, dar uma descansada, uma relaxada. Pode terminar depois das 9h30? Pode. Se o papo estiver bom, se a conversa estiver boa, a gente vai seguindo, não tem problema, tá? Esse horário não é um horário definido, não é um horário que não... Bem-vinda. Não é um horário que seja estanque, digamos assim. Ele é um horário que faz parte. Na verdade, a gente teria até às 11 horas para seguir. Porém, 11 horas, das 7 às 11, 4 horas de aula, no presencial já é complicado de manter, já é cansativo. 4 horas no virtual, no online, fica insano, sem condições. Então a gente optou por fazer esse encerramento um pouco mais cedo, por volta das 9h30. Mas, professor, a gente tem uma carga horária para cumprir, realmente. Nós temos uma carga horária de 4 horas por dia
nós teremos, ao todo, 12 encontros síncronos, tá? Por conta de questões de horário, de datas, a gente vai ter 12 encontros. E esses é um pouco menos do que seria um semestre regular, que seriam aproximadamente 18 encontros. Mas, por conta desse semestre ser um pouquinho mais enxuto, 2021 barrão é um pouquinho mais rápido, por todas as questões que a gente está vivendo, pandemia e tudo, a gente vai encerrar ele um pouquinho mais cedo, né? E aí essas horas aula que fazem parte do nosso cronograma, que não vão ser cumpridas de forma online, de forma simultânea com os alunos, vão ser complementadas a partir de leitura de materiais que eu vou disponibilizar e vídeos complementares que vão estar no SIGA, tá? Toda aula vai ter vídeo? Não, nem toda aula vai ter vídeo. Vai depender do conceito, do tema da aula, da pertinência, se tiver algum vídeo. Esses vídeos podem ser tanto vídeos meus, que eu gravei para complementar, quanto vídeos que eu procurei na internet, achei interessantes, achei válidos e vantajosos, tá? Sobre o tema, sobre a discussão. Então, vai ter isso. As aulas, como eu disse, vão ser via Google Meet sempre, porque eu não considero, eu tive muito problema em trabalhar com o sistema de webconferência do próprio SIGA. Eu acho que ele carrega muito lentamente por causa do servidor, da quantidade de gente usando, e aí a maioria dos professores, na verdade, está usando o Google Meet até mais fácil para gravar e disponibilizar, tá? Todas essas aulas síncronas que a gente vai tendo ao longo do semestre, nós vamos gravar e disponibilizar junto ao SIGA. Como é que isso vai acontecer? Mediante um link do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, que chama Pensando Direito com o Professor Felipe, é exclusivo para as aulas, exclusivo para o material que eu estou trabalhando em aula, tá? E esse canal no YouTube eu vou subir as aulas online e vou disponibilizar o link do YouTube no SIGA. São vídeos não listados, então se você procurar isso na internet, você não vai achar os vídeos, e só vão achar o canal, porque os vídeos eles precisam do link para poder ter acesso, tá? Eles são fechados. Pode ser que eu demore 1 ou 2 dias para postar esse vídeo no YouTube, porque eu não gosto muito de simplesmente publicar o vídeo, o link, deixar lá e pronto, vocês se viram. Eu gosto de editar, eu faço uma abertura, coloco uma trilhazinha de fundo, faço uma edição que é para tirar as partes que... essas partes que a gente, por exemplo, intervalo, que normalmente fica gravando, eu não encerro a gravação, para ter um arquivo só. Então, o que eu faço? Tem esse arquivo lá, tem esse tempo, eu corto. Travou o meu computador, eu não consegui abrir o PowerPoint, houve algum problema de conexão meu e eu parei de dar aula. Esse tempo que vai estar gravando eu vou também encerrar, vou tirar ele das aulas, para ficar uma coisa mais fluida, mais fácil de compreender. Então eu levo um dia ou 2 para disponibilizar esses vídeos lá, ok? Agora uma coisa extremamente importante, tá? Sobre nosso semestre, a nossa disciplina. Até então, desde o ano passado, a partir do momento em que se instalou a pandemia, a gente vem trabalhando, a NEMAT vem trabalhando com períodos letivos emergenciais, os PLSEs. O PLSE, ele tinha uma série de características muito próprias, muito particulares, e uma delas era que não cobrava presença. Não havia exigência de registro de presença. Ótimo. 2021/1, que começou segunda-feira, para nós, na nossa disciplina, está se iniciando hoje, vai ter registro de presença. É obrigatório o controle de frequência, tá? Sua normatização acadêmica trouxe. Ele é um período regular. Ele não é um período emergencial. Ele é um semestre letivo regular, com a diferença que o professor não está em sala, vocês vão assistir essa aula de casa e o professor também vai ministrar essa aula de casa. É a única diferença.
O restante ela é como era o período regular. Para quem já teve aula em aula regular, já entende como é que é. Outros colegas, por exemplo, o próprio Raimundo, ele está numa turma de parceladas, então é um pouquinho diferente a forma como ele trabalha. Mas então assim, vocês devem ter percebido que o horário de vocês vem com quem está ingressando agora no primeiro semestre. Ele tem 6 disciplinas que vocês tiveram que se matricular obrigatoriamente. E aí vocês têm, cada dia vai ter uma disciplina ou 2 disciplinas, dependendo da forma como esse horário foi construído. Então, normalmente você vai ter 1 ou 2 encontros com o professor. No nosso caso, IED é 1 encontro apenas por semana. Então a gente vai ter esse registro de presença. Ele é muito semelhante ao que seria o regular, tá? Como é que a gente vai fazer o registro de presença? Vocês leram aqui esse terceiro tópico do slide aqui, né? Esquece essa porcaria. Testei segunda-feira, foi horrível, foi ridículo. É péssima a ideia de fazer uma chamada nominal. Eu pareço professor de 4ª série. Esquece esse negócio. Tá? Também está lá no plano de ensino. Esquece isso aí. Tá? Para quem estiver em sala, em aula síncrona, toda quinta-feira, em algum momento da aula, próximo intervalo, alguma coisa assim, eu vou apresentar no chat o link para um formulário online e uma citação. Tá? Essa citação vocês vão transcrever. Formulário online, então, vocês vão... Deixa eu abrir o formulário online para vocês entenderem como é que ele vai funcionar. Só um pouquinho. Se o meu computador ajudar. Então ele vai ter o seu nome, sua matrícula e a citação que vai ser apresentada. Deixa eu ver se eu consigo. Agora está aparecendo, legal. Então, vai ter esse formuláriozinho, que eu vou colocar o link, vai ter o seu nome, a sua matrícula, esse dado que ele pode mudar, matrícula, e-mail, usuário, alguma coisa, e a citação. Tá? Eu coloco na apresentação de slides, de acordo com o andamento da aula. Por que isso? Qual que é a ideia? A ideia é que vocês realmente respondam de uma forma mais fácil, mais célere. Tá? Respondeu, formulário, me encaminhou bonitinho. Só vou receber um formulário por e-mail, tá? Fique claro. Você não pode preencher para o amiguinho, colocar outro nome, outros dados, porque o e-mail de vocês é registrado. Tá? Então, não dá para responder pelo amiguinho online, como a gente escrevia nome na lista de chamada. Caso o aluno não possa estar presente na aula síncrona, e essa é uma questão que foi debatida e a Unemat teve extremo bom senso, porque vocês, quando se inscreveram para o vestibular, fizeram a sua matrícula, prepararam, vocês tinham ciência de que vocês teriam aula durante a semana, das 19 às 23 horas presencialmente na faculdade. Ótimo. Ninguém falou que vocês são obrigados a ter internet de qualidade, ter um celular, ter um computador com acesso à internet para poder acessar uma webconferência para ficar ouvindo o professor, não sei o quê. Vocês não têm obrigação disso, tá? Vocês têm a obrigação de frequentar a sala presencial. Então, a Unemat teve bom senso de prever esse tipo de situação que pode acontecer, tá? E aí, nesse caso, se o aluno não puder participar da aula síncrona, ele vai poder assistir a aula que foi disponibilizada, e aí vai vir também uma tarefa, uma questão. No SIGA, vocês têm o menu da turma, atividades, tarefas. Nessa tarefa pode ser um fichamento, pode ser uma resenha, pode ser um
resumo, pode ser uma questão dissertativa sobre o tema da aula que nós tivemos. Tá? E aí vocês vão responder. Respondendo essa questão, tem presença. Tá? Qual é o prazo para você responder? Até o início da aula subsequente, da próxima aula. Então hoje, dia 6 de maio, a gente está tendo a nossa aula online. Nossa próxima aula online é dia 13 de maio. Dia 13 de maio, às 7 horas da manhã, eu encerro o recebimento de respostas. Quem não estava presente na aula online, não respondeu o questionáriozinho que eu mandei, nem fez a atividade, falta. Tá? Essa atividade ela não vale nota. Ela vale registro de presença e de participação em aula. Só isso. Tá bom? Professor, eu estava na aula online e minha internet caiu. Eu estava na aula online, meu filho chutou o pé da mesa e quebrou o dedinho. Eu estava na aula online, enchi o saco de você falando, fechei aqui e fui embora, dormi porque eu ganhava mais. Posso responder a atividade? Pode. Isso é meu, não vou dizer que os outros não ingresso na turma e poder ter alguma forma depois é de todos os professores. Estar em sala, estar na aula síncrona e decidir sair ou ter que sair por algum problema e sair da sala e responder depois e fazer a atividade depois, isso é meu, é uma opção minha, tá? Então, não deu certo, vocês tiveram que sair alguma coisa, faz, tá? Não tem problema, pode responder dentro do mesmo prazo, até o início da aula subsequente, ok? Sem discussão. Alguma dúvida com relação a essa questão de aulas? Vocês estão ouvindo? Raimundo está ouvindo. Nenhuma dúvida, prof. Ótimo. Então, sigamos. Provas. Eu sei que todo mundo adora a prova. É o momento favorito da turma. O momento que todo mundo fica mais feliz. Vamos lá. São 3 avaliações. 2 provas. Provas. Tá? 7 questões objetivas, 1 ponto cada uma. 2 questões dissertativas, 1,5 ponto cada uma. Vale 10. Simples assim. Sem muita discussão. Essas provas vão acontecer no período de aula. O formulário vai ser pelo SIGA. Tá? Mesma coisa. Menu, turma virtual, atividades, questionários. Chegar no questionário, vai ter uma prova, tá? Essa prova ela vai começar no dia da avaliação, vai estar disponibilizada a partir das 19, vai até as 23 horas. Vocês têm 4 horas para fazer essa prova, essas 10 questões. Fiz. Não gostei das respostas, não gostei do resultado. Posso fazer de novo? Pode. Fiz de novo, não gostei. Posso fazer de novo? Pode. Ainda fui mal, posso de novo? Não. 3 tentativas, tá? Levei 15 minutos para fazer cada tentativa, em menos de 1 hora eu estava com as 3 prontas. Eu tenho mais 3 horas cacetada, posso? Não. 3 tentativas, tá? Então 3 tentativas você tem até 4 horas para fazer. Não passa disso, tá? Fora essa, com relação a essas provas, elas são mais simples, mais rápidas. Respondeu, encerrou. Vai ter uma questão dissertativa, uma avaliação dissertativa, completamente dissertativa. Vale 10, tá? Vai estar lá nas tarefas. Menu da turma virtual, atividades, tarefas. Essa avaliação dissertativa eu vou disponibilizar, eu vou liberar ela para vocês fazerem dia 20 de maio. Ué? Deu ruim aqui, acho que clicou errado. Dia 20 de maio. Data para entrega dela, dia 15 de julho até meia-noite. Tem 1 para meia-noite, né? Vocês estão vendo que vocês têm quase 2 meses para fazer essa atividade. É uma atividade, vai ser uma resenha crítica sobre um material que eu vou disponibilizar ainda, um livro que eu vou disponibilizar. Vocês têm quase 2 meses para fazer, 1 mês e 25 dias. É tempo suficiente. Por que não disponibiliza agora? Porque o tema
que vai trabalhar essa atividade, eu só vou passar depois do dia 20. Eu vou completar. Então, depende das aulas do dia 6, 13 e 20. Então, dia 20, a gente encerra o tema do qual se trata a avaliação dissertativa. Por isso, só dia 20 que eu vou disponibilizar. As provas objetivas, as duas provas, né, que tem questões objetivas e dissertativas, vão acontecer dia 10 de junho e 22 de julho. Certo? Questão de segunda chamada. Em princípio é comigo. Segundo a direção do curso, vocês não podendo comparecer às atividades ao dia da prova, vocês vão me procurar, vão justificar, vão me dizer por que vocês tiveram esse problema, de preferência via SIGA, tá? Vamos fazer uma mensagem via SIGA, anexando os documentos necessários, atestado, o que quer que seja, e aí, de acordo com a demanda, com a quantidade, eu vou analisar e vou marcar a prova, tá? Tem uma questão muito clara sobre a avaliação, as avaliações, a primeira e a terceira avaliação, as duas provas. O SIGA, para quem já está no SIGA há um tempo, não sei se já fez alguma atividade, deve saber, mas para vocês que estão entrando agora, principalmente, o SIGA, ele me disponibiliza um relatório de acesso. Eu posso olhar e conferir a forma, quando e aonde vocês entraram dentro do SIGA. Então, se eu tiver o acesso do aluno no dia da prova, ficou lá, tentou, olhou a prova, decidiu não fazer a prova, tá? Optou por não fazer a prova e saiu, eu vou saber. Nesse caso, eu vou indeferir o pedido de segunda chamada, tá? Simples assim. Não consegui, estava sem internet, não consegui acessar. Legal. A gente vai conversar, vai avaliar a situação. Tô doente, tô cuidando do meu pai doente, tô com Covid, meu filho tá com Covid. Beleza, isso é tranquilo, não vou nem discutir, tá? Agora, se eu ver que o aluno acessou o SIGA, eu tenho tempo de acesso, eu tenho tempo que ele ficou logado, que ele ficou com a página entrando, então ele entrou, ele acessou a prova, ele ficou lendo a prova e de repente decidiu não fazer, aí fica difícil. Sem contar que é bem provável, isso é normal dos professores, a segunda chamada ela é um pouco mais complexa do que a primeira, tá? Então não vai adiantar. Tentar dar o golpe, achar que a primeira prova tá difícil, para fazer a segunda chamada achando que vai ficar mais fácil, vai cair do cavalo. Isso não funciona. Não é comigo, não. Todos os professores fazem isso, tá? A questão da data da entrega da avaliação dissertativa, essa aí não dá para converter. São quase 2 meses, tá? O livrinho que eu vou disponibilizar para vocês, acho que não tem 40 folhas, 40 páginas, então não tem discussão. Tá. Mais uma coisa. Dia 29 de julho, dia 22 de julho é a segunda prova, a terceira avaliação. Dia 29 de julho, que é o nosso último encontro síncrono, está marcada a prova final. Eu não sei se vocês já souberam, já leram, já se inteiraram, prova final é a avaliação que a Unemate disponibiliza para aqueles alunos que tiveram média de 5 e acima e abaixo de 7. Se a sua média ao longo do semestre foi abaixo de 5, você não está habilitado a fazer prova final. Se for acima de 7, você está aprovado, ótimo, média passou, pode ir embora. Tá? E a prova final, ela não tem segunda chamada. Sim, teria que ser uma razão muito, muito grande, até porque é o último dia de aula. Então, assim, teria que ser um motivo muito, muito relevante para fazer a segunda chamada. E ela é totalmente objetiva, 10 questões objetivas. Também pelo SIGA, certo? A ideia, minha ideia, enquanto professor, é trabalhar com vocês. Eu gosto muito de pegar as turmas de primeiro, segundo, terceiro semestre que estão começando
porque eu sou meio chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Eu vim para fazer perguntas e não para dar respostas. A ideia que eu tenho é que vocês procurem essas respostas. Vocês que são alunos, busquem responder para poder entender o direito. Então, se vocês olharem, por exemplo, se a gente olhar o nosso plano de ensino, e vocês forem olhar, por exemplo, a nossa... Não a ementa, ai caramba, como é que é o nome agora? Bibliografia. A bibliografia básica são os livros que estão no plano de curso, tá? Plano pedagógico de curso, no PPC. Isso aí não tem discussão. Agora, a bibliografia complementar, essa quem define é o professor. E vocês vão olhar que a minha bibliografia complementar é cheia de coisa de filosofia. É Rousseau, é Montesquieu, Maquiavel, Althusser, Foucault. Então, assim, Norberto Bobbio. São pessoas, são autores que vão não na técnica, não na literalidade da lei, mas eles vão buscar, acima de tudo, a origem, a fonte, o conceito do direito. Tá? E esse é o meu objetivo quando eu lido com, principalmente as disciplinas mais introdutórias. Filosofia do direito, sociologia do direito, teoria do direito e introdução ao estudo do direito, que é o nosso caso. Tá? O objetivo aqui é realmente desconstruir alguns pré-conceitos e tentar fazer uma evolução de vocês ao longo do curso. Preparar essa base teórica, essa base conceitual. Eu não tenho pretensão de dizer assim, eu vou fazer de vocês juristas. Não. Eu quero aqui dar o pontapé inicial para que ao longo do curso vocês possam ter essa visão crítica. Vocês vão ter vários professores que vão colaborar de formas diferentes, inclusive, que vão trabalhar com vocês, que vão fomentar em vocês o gosto pelo estudo do direito. Tá? Porque a Unemat ela tem uma ideia principiológica da Unemat, do curso de Direito da Unemat, de todos os campi, que é buscar muito mais o conceito de fonte, de origem, conceito base, os pilares, tá? Aquela fundação do direito, e menos a técnica. Porque para formar técnico jurídico, a gente tem um monte de curso por aí. Tá? Isso aí tem aos montes. Você paga e você faz. Ou então você faz, tem um monte de curso online, coisa na internet, que você pode aprender e vai fazer petição igual uma da outra. Só que esse cara que fica focado na tecnicidade, que fica focado na especialidade, a hora que cair no colo dele uma questão mais vultosa, digamos assim, uma questão mais efetiva do direito, uma questão que demande pensamento, ele não dá conta de lidar. Tá? Agora, o pensador do direito, tá? O estudioso do direito, o filósofo do direito, quando tiver uma questão técnica na mão dele, ele vai conseguir, sem nenhuma dificuldade, aplicar a técnica. Porque a técnica é originária da base, do fundamento, do conceito. Se ele sabe o conceito, ele sabe a técnica. Mas nem todo mundo que sabe a técnica sabe o conceito. Então a ideia é sempre buscar. Outra questão importante aqui, eu gosto muito de ouvir os meus alunos. As aulas online, elas me tiram muito disso. Os alunos são mais retraídos, os alunos são mais... como é que eu posso falar? Eles são... mais silenciosos, tá? Quando se trata de aula online. E aí, uma perda. Tá? Eu acredito que eu tenho uma perda de interação com vocês. Porque o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu sou ninguém. Eu costumo dizer, eu não sou professor. Eu estou professor. Tá? Porque eu estou sempre num processo de aprendizagem. Tá? Por que eu estou aqui na condição de professor de vocês? Porque eu nasci antes, provavelmente, do que alguns, porque eu comecei o meu curso antes do que alguns,
me formei antes e no dia da seleção para professor eu estava mais inspirado, estava melhor embasado, eu estava mais... Naquele momento eu estava melhor do que os colegas que fizeram e são tão bons quanto eu, tá? Isso não tenha dúvida nenhuma. Qualquer que fosse o selecionado para estar com vocês hoje seria de alto nível, de alta qualidade, porque o NEMAT trabalha com a excelência dos professores. Então eu simplesmente estou neste momento de professor com vocês. Mas eu não sei tudo. Eu não vou vir aqui despejar um monte de informações sobre o direito para vocês, porque eu não sei tudo. Eu sei um pouco, estou aprendendo sempre mais, eu estou sempre buscando sempre mais e tenho experiências que eu acho bastante difícil de algum de vocês ter vivido as mesmas. Diria que quase impossível. Ninguém vive as mesmas experiências que os outros, nem irmãos vivem as mesmas experiências. Por outro lado, eu também não vivi as experiências que vocês viveram. Eu não tenho conhecimento de vida, conhecimento social, conhecimento político, conhecimento ideológico que vocês têm. Tá? E isso não faz de mim melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos todos numa posição aqui de igualdade. Eu só vivi vidas diferentes. E aí é onde eu peço a vocês que participem, que me tragam essas experiências, que me ambientem nessa questão de vocês, que tragam as opiniões, as visões de vocês e a gente vai pôr em debate. Eu tive aula, acho que foi na terça-feira, com a turma de Direito Público e Privado, e a gente estava discutindo sobre... Eu estava colocando para eles sobre a questão de direito, fundamentos, técnicas de direito, sobre o que é justo e o que é direito, a diferença entre justiça e direito. E aí eu comentei, que vocês acham justo essa norma, que é legal, então, que está representada no direito, permite ao IBAMA destruir, queimar, tocar fogo em máquinas e implementos que estejam em garimpos e em desmatamentos ilegais? A maioria das pessoas, dos alunos foi contra, foi favorável. E eu comecei a falar, dizendo assim, não, mas e a questão do princípio da presunção de inocência, contraditória pela defesa do direito penal e tudo. E fomos discutindo, e eu fui meio que fazendo advogado do diabo. Quando a gente estava mais ou menos terminando, eu falei, olha, para constar, eu sou a favor. Mas, professor, eu falei, exatamente, é questionamento. Eu sou a favor, mas eu tenho ressalvas. Então, o questionar, a gente não precisa ser polarizado. O mundo está se polarizando nos últimos anos. Ou é branco ou é preto. Ou é PT, ou é Bolsonaro, ou é isso ou é aquilo. Você pode trilhar caminhos diferentes. Nem todas as estradas levam a Roma, mas nós podemos chegar em caminhos diferentes, nós podemos chegar em lugares diferentes. Nós temos o direito de pensar diferente, desde que respeitemos o direito do outro de pensar diferente também. Tá? Então é muito importante que nós possamos trabalhar no direito, discutir realmente, pensar, avaliar nossa vida, nossa experiência, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está vivenciando. Então isso é muito importante. Na verdade, não é muito importante. Já que eu estou aqui para ajudar, já que eu estou aqui para dialogar, que eu estou aqui para debater, para propor esse debate, então eu não estou aqui para ferrar ninguém, para prejudicar ninguém. Tá? Meu objetivo nunca foi e nunca será ser um professor do tipo carrasco, um professor do tipo vilão, um professor que prejudica. Então, toda vez que vocês tiverem alguma questão, tiverem algum problema, alguma dificuldade, falem comigo. Me procurem. Nós somos em... cadê? O Siga está aqui. Nós somos em 20 alunos. Né? Nós estamos em 15 aqui. Então, a maioria está aqui. Só que no nosso grupo,
do WhatsApp, a gente tá com 1, 2, 3, 4. Tá? Então muitos recados vão ser dados por lá, pelo grupo do WhatsApp que eu criei. Esse grupo, o link para ele, para convite, ele está no Cigarra, no fórum do Cigarra, no primeiro fórum. E eu estou pegando o link dele aqui agora, neste exato momento, e colocando para vocês no chat da nossa aula, para quem quiser entrar. Muitos avisos, muitos debates vão acontecer lá, tá? As aulas não. A não ser uma situação de extrema necessidade. Que é uma ferramenta viável, uma ferramenta válida. Mas, em princípio, os debates, as discussões que a gente for tendo vão estar lá, dúvidas. E aí, o meu número particular, meu WhatsApp está lá. Precisou falar comigo, não quer falar no grupo, pode me procurar. Se eu demorar para responder, é porque eu estou ocupado fazendo alguma outra coisa. Ou estou em aula, ou alguma coisa do gênero. Eu posso demorar, mas eu nunca deixo de responder. Tá? Então, o que mais que eu tenho para falar sobre a nossa jornada juntos? Mais nada, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa para falar, alguma questão para colocar? Não chegou no Siga, Christoph? É Christoph ou Christopher? E falta um R aí. Eu olho, viu, gente? Eu acompanho os nossos... É Christoph. É Christoph mesmo, né? Então, não sei. Seu e-mail tá cadastrado direitinho? No Cigarra? E outra, eu tenho uma coisa muito, muito importante. Vocês precisam ter o hábito, porque provavelmente vai chegar muita coisa do Cigarra no e-mail institucional de vocês. Aquele e-mail @unemate.br que foi aberto para vocês quando vocês entraram. Então, de repente, dá uma olhada lá, é interessante nesse e-mail. Eu uso, em regra, para as aulas, eu uso o e-mail institucional, tá? Tá também nesse primeiro fórum, o meu e-mail institucional é felipe.fortes@unemate.br, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Todo mundo tranquilo? Achei estranho que ninguém comentou da minha canequinha do Coringa. Vocês perderam terça-feira na aula aula que eu tive. Mas eu fiquei tímida, mas tudo bem. Não, sim, não fique tímida. Eu personagem do Batman, eu sou fã demais. Então é duas. Eu tenho uma coleção de miniaturas tipo Hot Wheels que deve ter uns 12, não, acho que tem 18 carros do Batman. Nossa. Essa caneca, ela foi presente dos alunos. Muito bonita. Dos alunos de Comodoro. Veio a caneca, um chinelo e a camiseta. Eu sou bastante nerd. Terça-feira eu comecei a aula com a máscara do Darth Vader. Porque era o dia de Star Wars. E então vocês vão ver muitas referências a quadrinhos, tá? Não se assustem. Vocês vão ver muitas referências a filmes, a coisa fora do padrão, tá? Fora Professor, lembro muito bem das suas camisetas na nossa... Você lembra, né? Então, olha, essa aqui é a camiseta do Aladdin, do gênio do Aladdin. Eu gosto de colocar ela quando tem prova. Porque de um lado tem o gênio, do outro tem o Jafar. Aí eu começo a aula com o gênio e na hora da prova troco pelo Jafar. Eu sou muito fã do Star Wars. Eu sou muito fã. Eu ganhei de presente de Dia dos Pais do ano retrasado
um boneco Lego do Darth Vader de quase 30 centímetros. A minha esposa maravilhosa está pegando para mim. Olha que bonitinho. Não dá pra ver direito, mas... aqui, agora... E aí tem as canecas, tem miniaturas, tem... A coleção é grande, viu? Se for pra parar pra ver tudo, vai metade da aula. Os bonequinhos aqui, ó. Os bonequinhos também é legal. Cadê a boneca? Aparece. Aí, agora... É um Stormtrooper e um... E aí vai, eu tenho coleção de quadrinhos, eu tenho... vai longe. Até, como é que chama? Lata da Coca-Cola com as imagens dos Vingadores tem. A ideia é sempre sair da caixa. A minha ideia é... minha carteira do Star Wars. É a carteira, legal, Christoph. Mas assim, por que eu disse isso? Por que eu chamei a atenção? Porque eu gosto de trabalhar com uma abordagem diferenciada. Eu falei que eu ganhei essa caneca do pessoal de Commodore. Eu trabalhei filosofia do direito com a turma, também parceladas lá. E eu trouxe um trabalho para eles fazerem com histórias em quadrinhos, com graphic novels, e a relação disso com o direito, com o jurídico. E não é minha... tá. Não é instante, não. Isso é plano de fundo. Eu não consegui montar o meu fundo. Eu mudei de casa recente e eu não consegui montar ainda o meu... esse plano de fundo às vezes é chato. E aí eu não consegui montar ainda o meu plano de fundo. Deixa eu tirar ele que fica mais fácil. E aí eu não consegui montar. Ele é cheio de cartazes, de quadros, de um monte de coisas aqui. Eu tô mexendo aqui, eu vou botar aqui atrás. Fica bacana. Espero que semana que vem eu já consigo fazer isso. Enquanto isso, deixa eu esconder minha casa de vocês, que ela tá muito feia. Tá muito desorganizada ainda. A mudança foi recente e a gente ainda tá... Não pintamos todos os cômodos e tal. Não é real. Isso é plano de fundo do Google Meet, tá? Então, é assim. Então, e aí, eu retornando ao que eu falei sobre Commodore, o que eu fiz? Eu trouxe quadrinhos. Tinha a Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas 1 e 2, do Batman. Tinha... como é que é o nome? A Guerra Civil dos Vingadores. Uma série de trabalhos nesse sentido. E aí os alunos no primeiro ano olharam aquilo e falaram: então, o que isso tem a ver com direito? Aí eu sentei com eles. Cada grupo pegou uma graphic novel e a gente foi conversando e falando o que cada um tinha a ver. Qual era a lógica, qual era a circunstância por trás daquilo. E eles começaram a compreender de uma outra forma. Eu achei extremamente interessante como eles me trouxeram isso. E a ideia é sempre... Depois eu trouxe um filme para eles que eu recomendo muito, se vocês não assistiram ainda, que assistam. Se vocês já assistiram, assistam de novo, que é Blade Runner, Caçador de Androides, que é baseado num conto de um cara chamado Philip K. Dick. É muito bom. O nome do conto, se eu não estiver enganado, é Sonham os androides com ovelhas elétricas? Acho que é isso. E o Blade Runner, ele traz um conceito de humanidade, sociedade, que é bem interessante. Porque, a gente vai falar isso daqui a pouco quando começar a aula, a sociedade espelha o direito. O direito é o espelho, é a base da sociedade. É a sociedade quem constrói o direito. Então, de acordo com como nós somos, o direito há de ser, ou pelo menos a gente espera que seja. Então,
essa forma de trabalho, ela é bem interessante. E aí a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, da nossa mesmice, tá? Uma hora eu vou mostrar pra vocês a minha coleção. Tão bonitinho. Eu tenho que estar arrumado, não tá meio bagunçado ainda. Aí, a minha biblioteca, que não é essa do fundo, ela tá aqui ao meu lado, ela vai de Norberto Bobbio, o Eric Hobsbawm, Montesquieu, até Harry Potter, Percy Jackson, passando por muita coisa. Heath Ledger. Joaquin Phoenix é ótimo, mas o Heath Ledger é muito melhor. Ele foi o Coringa definitivo. Joaquin Phoenix, ele é muito bom, mas se você parar para analisar com extrema frieza, o filme do Coringa só é Coringa porque se passa em Gotham e porque tem o nome Wayne durante o filme. De resto, ele é uma crítica social pungente, forte, e como que a sociedade trata os excluídos, como que a sociedade trata os diferentes, que é muito interessante, tá? A gente não pode desmerecer, tirar a lógica disso, mas se a gente analisar do ponto de vista quadrínico, Heath Ledger é melhor, tá? Então, pessoal, eu vou colocar aqui, deixa eu só... Ah, droga. Eu vi fazendo isso, eu saio da reunião. Eu aperto o F5 para começar a apresentação de PowerPoint, mas se tiver a reunião do Meet ligada, ele sai da reunião. Eu fiz isso porque eu vou colocar agora a nossa citação, que ela é aristotélica. Só, assim, é interessante, eu vou falar uma coisa para vocês, vou contar uma coisa. A nossa primeira citação, nosso primeiro momento, ele é de umas frases de Aristóteles. A minha epígrafe da dissertação de mestrado é do Harry Potter. Juro pra vocês. E o pior de tudo, tem tudo a ver com o trabalho que eu fiz. E esse que está esse link que eu acabei de postar é o link do formulário de chamada de presença, para vocês responderem. E aí eu vou fazer um intervalinho de uns 10 minutos, pode ser, pessoal? Para vocês responderem o registro de presença, formulário, e para dar uma descansada. E aí a gente volta, e aí, como diria a campeã do BBB, a gente volta no pau! Beleza? O homem é um ser eminentemente social que precisa viver em sociedade e se relacionar com os seus semelhantes. Aristóteles. Por que isso? Por que essa frase especificamente? Por que essa citação? Porque a gente, antes de entender o que é o conceito Ah, tá. Antes da gente continuar, deixa eu falar. Eu coloquei no grupo o link do canal onde vão estar as aulas, tá? É o primeiro link. E o segundo link é o meu canal pessoal, que eu abri o ano passado. Tem alguns vídeos, algumas coisas, algumas discussões, algumas bobagens. Se alguém tiver interesse, fique à vontade, tá bom? Mas continuando. Por que a gente precisa dessa sociedade? Porque lá nos primórdios, lá na era pré-histórica, o ser humano, o homem de Neandertal, o elo perdido, os primeiros seres humanos, eles eram individualistas. E eram naturalistas. Eles viviam na natureza e viviam
basicamente isolados. Havia uma ou outra interação, mas era mínima. Não havia o conceito de família, não havia o conceito de sociedade, não havia... Na verdade, a bem da verdade, que não havia conceito era nenhum, né? Então, o que acontecia, de fato, era que o ser humano existia. Quando o ser humano, esse homem de Neandertal, começa a se aglomerar, começa a se socializar, ele passa a perceber que existe um ganho, que existe uma melhora nas condições sociais que ele está vivendo. E esse ganho, essa melhora, ele permite uma evolução. E é nesse momento em que o ser humano ele começa a viver dentro de grupos, começa a criar tribos, começa a criar uma unidade social. Era uma socialização? Não, era igual a gente vive hoje. A ideia era proteção, melhorar na caça, melhora nas condições de vida, facilidade para reprodução e pronto. Mas era a sociedade. Eventualmente essa sociedade evolui, né? Ela vai crescendo, melhorando. A gente chega ali nas primeiras tribos africanas, depois nós chegamos nas primeiras sociedades organizadas, que são os sumérios e os assírios, onde hoje fica ali o delta do Mediterrâneo, onde hoje fica o delta do Nilo, que se encontra com a linha do Mediterrâneo, região ali de Israel, região do início dos Balcãs, por ali, mais ou menos ali que eles viviam. Eram sociedades organizadas, começaram a comercializar, começaram a entender produtos, produção. O ser humano nessa altura já não era mais nômade, já era estável em lugares, entendia o conceito de produção. E depois surge o que viria a ser o primeiro grande conjunto social da história, que é o Império Egípcio. O Império Egípcio ele se tornou referência de sociedade por um bom tempo, e ele é a construção dessa sociedade. E o Império Egípcio, além disso, ele traz uma organização, uma estrutura que é extremamente relevante para o funcionamento da sociedade. É o conceito de Estado. Até então, haviam organizações individualizadas. Não havia uma coisa centralizada, um governo centralizado, que é o que acontece com o Egito. E o Egito, essa ideia de governo centralizado, essa estrutura social estatal que ele traz, tem muito a ver com o início do conceito de divindade. Tá? Há o início da ideia de que existe Deus, um Deus, ou o Deus, ou deuses no caso deles, e que existe alguém que representa esse Deus dentro da sociedade. Tá? Representa esse Deus aqui na Terra. E esse indivíduo é o faraó. Tá? E o faraó passa então a ter poderes, ter autoridade, ter autonomia sobre uma sociedade que até então era bastante tranquila. Tá? Era bastante individualizada. Então o faraó tem essa estrutura. Não vou entrar na linha do History aqui se eram os deuses astronautas, mas a verdade é que há uma concepção de divindade humanizada, representante, dentro do Estado egípcio. E isso dá poderes aos egípcios, aos faraós egípcios, para governarem. Eles passam a ter esse Estado, essa organização, essa estrutura de castas e hierarquia. E é muito interessante como isso funciona, porque isso funciona através da descendência. O rei, o filho do faraó é faraó, será faraó. E por aí vai.
E considera-se também a questão da genealogia, né? Então, se você é um faraó, você só pode se envolver, só pode reproduzir com sangue de faraó para que essa linhagem permaneça pura. Então, há a primeira estruturação de classe social dominante. Isso levou, eventualmente, ao colapso do sistema, claro, né? Porque você começou a ter problemas de saúde mesmo. Numa época em que não havia pesquisa de saúde, você tem um faraó como Tutankhamon, que morre aos 18 anos que morreu Tutankhamon, e ele morre aparentemente de problemas genéticos causados, entre outras coisas, pelo casamento consanguíneo. Mas isso não tinha nem ideia de que existia até então. Então, segundo a minha esposa, que é professora de história, má formação cardíaca, as últimas pesquisas. Mas isso tem muito a ver com a questão do casamento consanguíneo, só que na época isso levaria à ruína, começaria a ruína, porque os deuses estariam irritados. A gente avança um pouco na história, ainda na história antiga. Há então o surgimento dos primeiros conceitos de Estado, de conceitos de governo dentro da Europa, e o que mais se destaca é o modelo grego de democracia, aplicado principalmente nas cidades-estado. Acho que as 3 grandes cidades que se pode citar na Grécia são Atenas, Esparta e Tebas, todas elas com conceitos de democracia, de acordo com algumas questões, claro que Esparta era extremamente voltada para a guerra, Tebas era voltada para o comércio e economia, Atenas era voltada para a iluminação, para o pensamento, para a sociedade, mas todos eles tinham, de uma forma ou de outra, um conceito de democracia. Claro que essa democracia não é nem próximo daquilo que a gente considera democracia hoje. A gente está falando de voto censitário, voto só de homens, livres, com posses, e principalmente participação direta. Talvez essa seja a grande questão. O conceito de democracia que surge na Grécia é o conceito de demos, povo, cracia, governo. Então, governo do povo. E era exercido de forma direta através das ágoras. Então, todo mundo que tinha direito a voto tinha direito a dar o pitaco, e a decisão era tomada depois de debates. Não havia o conceito ainda de democracia representativa. Beleza. A gente evolui mais um pouco na história, continua seguindo esse curso natural da história. Chegamos no maior, talvez, mas no mínimo no principal grande império expansionista do mundo, que é o Império Romano. O Império Romano, ele estava naquele momento crescendo, se expandindo, dominando lugares, dominando territórios, inclusive a Grécia e o Egito. Olha, então, a minha esposa, ela veio me corrigir. Na verdade, ela não veio me corrigir. Ela veio me dar uma informação que não é bem o que eu estava falando. É porque o Império... Ela falou que o Alexandre Grande foi o maior império expansionista em extensão territorial, mas ele devastava. Ele ocupava, devastava e ficava assim, terras. Quando eu falo no principal império expansionista de Roma, é porque ele colonizava. E aí, do ponto de vista jurídico, é que vai fazer a diferença. Peraí, gente. Também, ele permitia, aliás, que a cultura, a religião dos locais aonde ele conquistava se permanecesse. Ele não, apesar dele inserir a religião grega, né, ele não obrigava as pessoas, tanto que a morte dele foi bastante contestada, porque ele do nada começou a seguir rituais, roupas persas, e aí mataram ele, né? Então, assim, mas ele devastava, ele matava muito, mas ele também colonizava.
Tanto que em 15 anos ele conquistou o que Grécia e o que Roma em 15 anos conquistariam. Então, uma aula de história com a minha esposa. Adoro. Então, eu não sei se deu se o microfone captou de todo mundo, para todo mundo ouvir, mas o que ela disse resumidamente é que Alexandre o Grande foi o maior império expansionista, cresceu, mas aí vem uma questão, e talvez essa é a grande questão que separa o Império Alexandrino do Império Romano. Ele conquistava, o que ele não destruía, o que ele não arrasava, Alexandre mantinha. O Império Persa também, mas também era uma conquista, não havia a colonização e a transformação da mesma forma que houve. Havia, lógico, né, tem que ter um certo espaço, mas da forma como o Império Romano fez, de trazer aquele território conquistado para dentro do conceito romano de sociedade. Então Roma, ele expande, ele vai, o Christopher pode até me ajudar, já que ele é professor. Ele vai praticamente toda a Europa oriental, ocidental, né, desde de onde hoje é a Península Ibérica até onde hoje é a Itália, sul da Alemanha. Não se meteram até onde eu sei na Rússia, mas pegaram os Balcãs, onde hoje é a Croácia, tudo. Chegou até a região atual da Turquia, tanto que a capital atual da Turquia, Istambul, se tornou a capital do Império Romano do Oriente, quando houve a cisão. Também conquistou o norte da África, o Império Egípcio, né, que a gente teve faraós egípcios, seriam os soberanos egípcios mais romanos, do Império Romano, e apesar de não ter uma frota naval lá de grande vulto, ainda assim conseguiu atravessar o Canal da Mancha e chegar até quase a divisa de onde é a divisa da Inglaterra e da Irlanda hoje, que é onde eles construíram a Muralha de Alexandre. Não, perdão, a Muralha de Adriano. E aí vem a grande sacada do Império Romano, porque ele integrou todos esses territórios conquistados ao Império. Enquanto o Império Persa, Alexandre o Grande, o Império de Alexandre, eles continuaram mantendo um conceito jurídico, estrutural, social da localidade, principalmente dos que se rendiam, claro, porque os que lotavam normalmente eram dizimados. No Império Romano não havia isso. Todo mundo tinha que aprender a ser romano, digamos assim. Conceitos de direito consuetudinário, direito de costumes, que a gente via até então na Bretanha, na Gália, que hoje seria a França, na Germânia, que é de origem Alemanha, que foi muito utilizado no conceito do Império Persa e do Império de Alexandre, eles não se repetiam no Império Romano. Porque os costumes eram diferentes e o que o Império Romano, independente de ser imperador ou seu senado no controle, queriam era a uniformização de toda aquela sociedade. Também não era viável uma centralização como havia no Império Egípcio, onde tudo era definido no caso pelo faraó e os seus assessores diretos. Vocês imaginam sair, sei lá de Londinium, deu origem a Londres, atravessar o Canal da Mancha, atravessar a Europa inteira para chegar em Roma e pedir que a sua cerca estava 2 metros mais para dentro. Mas o vizinho tinha passado a cerca dele para o lado errado. Então o cara voltar já não era nem o vizinho, já era o neto dele que estava vivo, estava na terra. Então, sem condições. Então, o direito romano, ele estabelece o primeiro grande corpo jurídico da história e cria códigos, leis, regulamentos que seriam seguidos por todos os territórios conquistados. Todo o Império Romano passou a seguir a mesma lei. A lei que imperava em Roma, imperava na Bretanha, imperava no Japão, no Egito e imperava onde hoje é Portugal. Simples assim. Para conseguir fazer isso, eles criaram a figura do juiz.
juízes deixaram de ser simples representantes do rei que tinham muitas vezes recorrer ao próprio rei para ter a decisão ratificada, e passaram a ter poder de decisão de fato baseados em um código estruturado. E aí eles criam o primeiro grande código unificado, que é o Corpus Juris Civilis Romani, que é o corpo de direito civil romano. É um grande compilado, uma grande junção de todas as leis em vigor até então no Império Romano. E isso é de extrema relevância porque esse Juris Civilis Corpus Romani, Corpus Juris Civilis Romani, ele vai inspirar e ele vai dar estrutura para basicamente todo o direito latino. França, Itália, a própria Grécia, apesar de não ser latina, Espanha, Portugal e as suas colônias, incluindo nessa conta o Brasil, passaram a ter uma estrutura jurídica semelhante, baseada no conceito romano de direito. Olha como é interessante. A decisão, uma tomada, né, um conjunto de leis tomadas mais de 2000 anos atrás, nos inspira até hoje. Ou seja, a história é essencial para a compreensão do direito e praticamente tudo, tá? Aí nós avançamos um pouco mais, a ruptura, a quebra do Império Romano, a queda de Constantinopla, fim da Idade Antiga e início da Idade Média, e aí o mundo ocidental, que a gente costuma muito falar disso, né? A gente estuda muito a história ocidental. A gente não estuda, por exemplo, o que estava acontecendo nessa mesma época, e eu, sinceramente, não sei, tá? Está em uma boa fase de pesquisa. O que estava acontecendo, por exemplo, na China e no Japão. Não tenho ideia do que estava acontecendo no Baixo Egito, na África como um todo. Nunca estudei isso, a gente não é costume. A gente estuda a Europa. E aí a Europa ela entra na fase que, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista sociológico, é considerada a Idade das Trevas, ou a Idade Medieval. Há muitas coisas criadas nessa época, é bom deixar claro. Existe inclusive o conceito de Estado Nacional. Mas do ponto de vista principalmente jurídico, é uma época muito negra. Porque ao fortalecimento da Igreja Católica, a Igreja Católica passa a controlar o processo político e social da Europa, e nós temos o retorno a uma mesma fase que aconteceu no Egito. O reinado, o domínio por inspiração divina. Então, era muito comum, era na verdade esperado que o rei, o soberano, o líder, ele tivesse o apoio da igreja. Aquele que não tinha o apoio da igreja, normalmente era mal visto. Muitas vezes era derrubado. Quem que assistiu Game of Thrones? Então, eu assisti, mas eu também li Game of Thrones. Eu tenho literalmente todos os livros sobre Game of Thrones lançados, incluindo os spin-offs Fogo e Sangue, que vai virar série, e o Cavaleiro dos Sete Reinos. E é interessante no Fogo e Sangue porque conta a história da família Targaryen. E o Aegon Targaryen, quando resolve unificar os Sete Reinos e conquistar os Sete Reinos, que até então era tudo dividido, ele, as duas irmãs que também eram esposas, cada um montado num dragão, voando por cima de todo mundo, tacando fogo e matando geral. Os caras tinham dragões. Era basicamente invencível o exército deles. Aí, à medida que o pessoal foi vendo que o exército, se não fosse invencível, era muito próximo disso, começaram a se unir ao exército deles, ou seja, ficou maior ainda. Muita gente se ajoelhou, entregou território, deixou coroa, fez tudo para não ter que lutar contra porque sabia que ia morrer. Tá? O Japão e a China tiveram simultânea Idade Média os grandes samurais. Né? Verdade. A época dos samurais,
das grandes dinastias japonesas. Eu nunca estudei a fundo isso, Christopher, mas é bem interessante. É algo que a gente pode pesquisar depois. Aí voltando a falar dos Targaryen, o que aconteceu? O cara tinha um exército praticamente imbatível. Mas, de fato, o reinado dele, como rei dos 7 reinos, como governante soberano, começa com a unção pela igreja, quando ele é coroado e ungido pela fé. Então, tá, é uma figura, uma história ficcional? Sim, é uma história ficcional. Mas ela reflete, George Martin fez um trabalho histórico primoroso, porque ela reflete uma prática que era comum na época. Tá? Você podia ter o exército que você quisesse, se você não tivesse o apoio da igreja, o seu próprio exército muitas vezes não iria te acompanhar, porque você seria considerado herético, seria considerado em desacordo com a igreja. Então Deus não falaria pela sua boca. Deus seria contra você. Eu morro, mas eu fico do lado de Deus. Então era essa mais ou menos o conceito. E durante boa parte da Idade Média, então, Christopher, eu não assisti Vikings ainda, reconheço essa falha. É porque como eu tenho um filho pequeno que adora entrar no meu quarto, e aí eu sei que Vikings, assistir uns pedaços não é recomendado para criança. Eu preciso despachar os moleques para algum lugar para poder assistir Vikings. Não, tô brincando. Então, retomando, era muito comum isso. E aí, ao longo da Alta Idade Média, a gente não tem uma evolução muito grande, nem muito satisfatória do conceito de jurídico, porque a justiça ela é realizada primeiro pelo senhor feudal e depois pela igreja. A gente tem as ordalhas, que são os juízes divinos, que o cara tinha um castigo que era muito legal mesmo, do ponto de vista histórico, tá? Não para quem passou, que era a história de ser queimado vivo. Se você era herege ou bruxo, você era condenado a queima na fogueira. Se você morresse, tá? Você morresse queimado, você era considerado inocente. Tá? Olha que interessante. Se você não morresse, aí se você não morre, você é culpado. Se você não torrasse, virasse chaminha, e daí eles te davam de te matar também. Quer dizer, e aí, o que você fazia? Qual que era a tua opção? Morrer ou morrer? E aí, o pior é que as pessoas, se pudessem escolher, preferiam morrer queimadas, porque ser inocente significava não ter confisco de terras, que a sua família seria isentada de qualquer outro problema. A partir do momento em que você não queima, não sei se teve, eu sinceramente nunca tinha um registro de alguém que não tenha se queimado na fogueira. Mas se você não morresse, né, você era bruxo, óbvio, e como bruxo, você e sua família eram excomungados da igreja, perdiam tudo, vocês não tinham direito à propriedade, não tinha nada. Legal, gente boa, galera, né? E assim, isso fora dos castigos, como andar em brasa quente, segurar um ferro quente, ser enfiado dentro de um barril para ver se você morre afogado, todo esse tipo de juízo justo pra caramba, né? Bastante considerável. Podia realmente confiar nesse tipo de julgamento divino. Quando o sistema feudal começa a entrar em declínio, as pessoas começam a sair do campo e ir até as cidades, surge a burguesia, né, que tem esse nome por conta das muralhas das cidades, das fortalezas, que eram chamados de burgos. E eles se fixavam na borda ali e começam a oferecer seus serviços. Quando começa a surgir, começa também uma era de transformações. Transformações no pensamento, transformações na sociedade. E aí é o declínio total do feudalismo, porque as pessoas começam a perceber que dá para ter mais da vida do que simplesmente ser um quase escravo do senhor feudal, do seu suzerano. E aí começam também as primeiras universidades europeias, e aí eu estou ignorando, quando a gente fala em primeiras universidades europeias, do ponto de vista moderno, tá? Fora as escolas de
ensinamentos gregos e romanos que já haviam. Então esse pensamento é retomado, esse conceito é retomado, conceitos aristotélicos, conceitos platônicos, conceitos socratianos são retomados, né? Livros históricos são desencavados, que estavam tudo escondido. Por exemplo, Ética Nicômaco, de Aristóteles, a República de Platão, são relidos e começa um movimento de mobilização social. E aí surgem dois grandes movimentos de pensamento. O primeiro é o chamado despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido, ele mantém o conceito de soberano, de monarquia, mas tira do monarca essa questão divina. E ele passa, então, a ter direito de governar não por uma condição de divindade, de não sei o quê, e passa a ter condição de governar porque ele é, sim, parte da elite esclarecida. Então ele passa a ter a obrigação de desenvolver ciências, o pensamento, a sociedade. E, naturalmente, o despotismo esclarecido evolui para o iluminismo, que é o pensamento racional, o pensamento social. Para nós, quando a gente estuda o conceito de sociedade, o conceito de direito, existem 3 grandes escritores que publicaram 3 obras especiais para esse pensamento. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e Montesquieu, que escreveram, respectivamente, O Contrato Social, Leviatã e O Espírito das Leis. O Contrato Social, do Rousseau, ele diz que o homem nasce livre e é agrilhoado, ele é limitado pela sociedade. Então o homem seria um ser individualista, o homem na sua natureza mais essencial, mas ele precisa se enquadrar dentro da sociedade, ele precisa se encaixar nos parâmetros sociais que são determinados. Porque a sociedade estabelece regras, a sociedade estabelece condutas que são aceitáveis, que são desejáveis e que são inaceitáveis. E o homem precisa se adequar a isso, senão ele não vai conseguir conviver dentro daquela sociedade e vai ser extirpado daquilo. Para quem eu tenho, acho que em PDF, eu vou procurar aqui um livro que trabalha muito isso. Na verdade, são 2 livros. Um eu sei que eu tenho, o outro eu vou procurar. Deve ter no domínio público também. Que é o Pierre Vière, do Foucault. Eu, Pierre Vière, que degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã. E é um caso real, que o Foucault faz um estudo. Aconteceu em 1700 alguma coisa. Eu não sei bem, não me lembro bem quando que aconteceu esse caso de parricídio. Mas quando você lê o Pierre Vière, você começa a entender um pouco mais dessa sociedade. Né? Na verdade, o Pierre Vière fez tudo isso porque, por conta dos irmãos e da mãe, o pai dele se suicida. Porque ele está numa situação, ele tem que manter todo mundo, e o Pierre Vière surta e mata todo mundo. Então você consegue entender. É meio que a lá Coringa do Joaquin Phoenix. Tá? Ele não é muito fora, é muito próximo disso. Joaquin Phoenix, o Coringa do Joaquin Phoenix, do filme, ele toca fogo no mundo. O Pierre Vière matou a família, mas é a mesma linha. E o outro é a Metamorfose do Franz Kafka, né, que é surreal o livro, tá? É fora de qualquer possibilidade social, realidade, mas ele é muito alegórico, porque eu não me lembro o nome do cara do Metamorfose, mas de repente ele acorda um dia uma barata, tá? Ele é uma barata e, óbvio, como barata, ele não pode trabalhar. Ele não pode fazer nada. E aí, de repente, o pai dele tem que voltar a trabalhar, a mãe dele tá na miséria. Tá... Assim, tipo, como se... Ele não escolheu ser uma barata, ele acordou e virou uma barata. E... Olha, a Suelen, a minha esposa, tá falando aqui porque ela já ouviu em... 1 milhão. Por favor. Na faculdade, em História, nós também trabalhamos muito Kafka. E toda vez que a gente lê, é uma perspectiva, é um olhar diferente, você tem que relacionar isso daí com a história, então é bem bacana, trazendo a filosofia e a sociologia.
E um belo dia nós estávamos debatendo, o professor encheu o saco, era uma sexta-feira, tinha tipo 10 alunos na sala, ele chamou todo mundo para ir pro Beto, que é a lanchonete que tem aqui em Cáceres, em frente ao Unemate. E vamos debater Kafka. E daqui a pouco estava todo mundo conversando, não sei o que, e um dos nossos colegas levanta e bate na mesa, chamando outro colega do direito, aliás, e gritando, vem aqui que a gente está debatendo Kafka. O cara ficou parado na calçada, olhando Kafka. E aí o professor, que era o nosso professor, ele olhou assim, todo mundo começou a dar risada. Mas, gente, a gente não está debatendo Kafka, que a gente não está só tomando cerveja, a gente está debatendo Kafka. E o professor soltou, o professor Adson, que eu amo de paixão, ele. Então, meu caro colega, não é carne moída no espeto que a gente está debatendo. É um autor premiadíssimo, cara foda, então vamos falar certo isso daí, pelo amor de Deus, gente. Kafka. Então, e aí, assim, a questão social, a pressão social em cima, a Andressa falou aqui, né, do Gregório, é muito grande, porque ele simplesmente é obrigado a tomar. Então são obras que representam muito essa questão do contrato social, da obrigatoriedade social. E aí vem... Ó, gente, sexto ano do ensino fundamental, é isso mesmo, Bárbara? Sim, é leitura obrigatória no sexto ano na escola onde eu estudava. Eu já trabalhei em ensino médio. Caraca! Parabéns! Então imagina crianças com introdução, pensamento ali, Eu fui tentar trabalhar com nono, não consegui. Gente, eu fico imaginando porque o meu filho tem 12 anos, está no 7º ano agora. E eu não consigo imaginar ele discutindo Kafka. Nossa, hashtag apaixonada já. Gostei. Minha esposa aqui tá feliz da vida. Então. Eu sou doutrinadora e consigo trabalhar Kafka com meus alunos de sexto ano. Pois é. E aí, tá, beleza. Então a gente tem o contrato social do Rousseau, que é baseado... É um bom trabalho, Andressa. A questão dos idosos, de aposentadoria e como ele pode mudar. E aí vem o contrato social e fala isso, né? Existe. Só que esse contrato, obviamente, é não escrito, né? Ele é um contrato, por ser social, ele é um contrato que é impingido, que é obrigatório. É quase aqueles contratos de adesão que a gente faz com banco, entendeu? Que a gente tem que aceitar de um jeito ou de outro. É mais ou menos o mesmo conceito. Depois vem Thomas Hobbes e ele fala assim, tá, beleza, existe o contrato social, mas quem é que vai regular esse contrato? Quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? Ou melhor, quem é que vai dizer que a conduta do cara, dessa pessoa, desse indivíduo, está correta de acordo com o que o contrato social, com o que essa sociedade define? Então, ele postula e ele conceitua algo que até então não havia um conceito, só nas obras gregas, né? Mas ainda precisava de uma melhor conceituação dentro dessa perspectiva iluminista, que é o Estado na sua obra Leviatã. Leviatã é um monstro mítico, né? Marinho, que fica submerso a maior parte do tempo, mas que num repente, num momento, ele surge quando provocado, quando agredido. E o Estado, para Thomas Hobbes, deveria ser isso, né? Ele deveria estar ali, sempre presente, onipotente, mas só surgir quando necessária a sua intervenção. E como é que esse Estado se organizaria? Aí vem Montesquieu e coloca, então, eu defendo uma partição de poderes onde um executa, um controla tudo e rege tudo, um julga, analisa o que é correto, analisa o caso concreto à luz desse regulamento social, e um bota no papel, faz as leis, cria as leis. Tá? Eventualmente, esses três poderes foram chamados de executivo, judiciário e legislativo, respectivamente.
Tá? Na época não tinha tanto essa conceituação, essa nomenclatura, mas era. Tá? Então, a partir desse conceito social, a gente entende que o direito ele é justamente a forma pela qual a sociedade vai controlar, coordenar e estruturar os seus membros, os seus indivíduos. Tá? É a forma pela qual esse contrato social vai ser exercido. Então, o direito é gerado em função da necessidade que o homem tem de viver em sociedade. Tá? A partir do momento que vive em sociedade, existem regras. Regras que precisam ser cumpridas para que nós não retornemos à barbárie. Tá? Para que nós tenhamos um mínimo de condições sociais. Tá? A gente já tentou a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Deu muito certo. Já tentou a justiça individual, não deu certo. Reduz-se a barbárie, reduz-se a vendetta, a vingança pura e simples. Então essa necessidade, e aí surge o poder público. Tá? E o poder público recebe do indivíduo a autoridade legítima, mediante o direito, para manter essa organização que foi juridicamente construída. Tá? Como? Através da representação. Né? Diferente do que era na Grécia, mas já retomando até o exemplo romano, os cidadãos eles têm o direito de escolher aqueles indivíduos, aqueles representantes que em tese irão cuidar dos seus interesses. Eles vão buscar representar dentro da sociedade, tá? Dentro da sua, como é que eu posso dizer, da sua essência, tá? Aquilo que os representa. Mas aí a gente cai numa armadilha do direito de representação, da democracia representativa, que representa de fato. Eu trago para vocês um dado, salvo engano, salvo melhor juízo, hoje nós temos 69% de deputados e senadores que se declaram brancos. Nós temos 71% de deputados e senadores homens. Nós temos 51 e poucos, quase 52% que se declaram imposto de renda, que são milionários, possuem patrimônio de mais de R$1 milhão. Por outro lado, nós temos uma população que entre pretos e pardos beira os 70%, acho que ultrapassa 70%, que tem mais de 50%, 55%, se não estiver enganado, de mulheres. Que 8 pessoas detêm metade da riqueza do Brasil. Metade. Tá? Ou seja, a maior parte da população brasileira é pobre. Tá? Então, aí, exatamente, Andressa, é complicado ser representado por pessoas que não representam a todos. Como é que a gente tem a representação? Quais os interesses, qual a forma de representação que esses indivíduos vão exercer na construção do direito legislativo, tá? Da positivação de normas? Como é que eu posso acreditar que brancos velhos ricos, tá? Homens brancos velhos ricos, que na sua maioria nunca trabalharam de carteira assinada na vida, possam definir uma reforma trabalhista? Como que a gente pode pensar que pessoas que não vão se aposentar, que jamais se aposentarão pelo INSS, possam discutir reforma previdenciária? Como é que eu posso pensar que pessoas que ganham de salário R$33 mil,
tá? E ganham 33, 36, uma coisa assim, que tá o salário de um deputado. E que ganham mais não sei quantos mil de verba indenizatória, ganham mais, não sei, de moradia, auxílio transporte, auxílio paletó, auxílio tudo. Tá? Então decidindo que um trabalhador vai sustentar a família com R$1.100. Eles estão ganhando auxílio livre. É. Auxílio livre. Ai, calma, agora eu esqueci o nome do cargo. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Estado de Mato Grosso, eles ganharam, o ano passado, R$23 mil ao longo do ano, né? R$23 mil de auxílio livre. Minha esposa é professora de educação básica. Ela não ganhou nem auxílio Xerox. Tá? Né? Então, ela realmente não tem auxílio Xerox porque a impressora não tem tinta na escola. Aí nós compramos uma impressora multifuncional, laser, para poder imprimir prova em casa, porque não tinha prova suficiente, não tinha tinta para imprimir prova na escola, porque era limitada a 2 páginas por prova, as provas delas são mais longas. Ela falou, vamos imprimir em casa. Eu, tá bom. Tá aqui a impressora. Tá? Agora ela comprou uma impressora, a gente comprou uma impressora colorida, que é para imprimir mapa, que ela tá dando aula de geografia. Tá? E isso é um debate que a gente precisa fazer. Exatamente, a cultura do patriarcado, que faz a gente votar. Mas não é só a cultura do patriarcado, tá? Existe uma outra cultura, que é a do não gosto de política. Não, política... Um dos motivos pelo qual a gente é obrigado a votar em branco, rico, velho, né? Homens brancos, ricos e velhos, é porque não tem ninguém mais. Não surge diferença. Não surge alguém que, tá? Ou pelo menos que esteja lá. É muito raro você ter alguém que fuja esse padrão. É óbvio que a estrutura, que você ter a forma como é feito o sistema eleitoral brasileiro trabalha contra. Mas se cada vez mais a gente se politizasse, se cada vez mais a gente pensasse... Eu lembro que tem uns 10 anos, mais ou menos, mais... eu nem conheci minha esposa ainda, tem uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu fui numa reunião de um partido com a minha mãe. Minha mãe era afiliada ela se filiou ao PSDC, Partido Socialista Democrata Cristão. Na época era assim, aí depois ele virou Partido da Social Democracia Cristã, hoje ele é só Democracia Cristã. Acho que vocês conhecem, é o Ei, Mael. E aí, eu fui lá na reunião com ela para conhecer e tal. Aí, a primeira coisa que me chamou a atenção, um grupo de pessoas, então, né, a gente saiu todo mundo do PSDB, mudou pro PSDC, a gente só mudou a letra. Identidade política com o programa do partido não passa longe, né? Não existe. Tá. Aí eu virei pro cara que tava lá, tava engajando todo mundo, convidando minha mãe, inclusive. Eu, escuta, qual que é a ideologia partidária? Não tem ideologia aqui não trabalha com ideologia. Meu Deus do céu. Tá, e qual que é o conceito político, qual que é a base política, né? Então, tem que ver aí. Quer dizer, os caras não tinham a menor ideia do que é. Aí eu parei para analisar o nome do partido. Só o nome. Partido Socialista Democrata Cristão. Não conheço uma experiência socialista que seja democrática. O socialismo, eu acho o socialismo marxista muito bonito, tá? Muito bacana. Gostaria muito que pudesse ser implantado, mas sei que não tem muito caminho na vida real. Mas nunca tem. Ele não presume democracia. Porque tem que ter um comando, é quase uma anarquia. Do papel, o marxismo que está lá no Manifesto do Partido Comunista é quase anárquico, porque ele
induz a uma ausência de Estado. Cada um se regula a si próprio. Então, democracia, socialismo e democracia não dá certo. A cristandade, por si só, também não é democrática. Tá? Se a gente pegar o sistema, né, de funcionamento de todas as igrejas cristãs, não é errado. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, que tem que ser, mas simplesmente não é democrático. Tá? Não é todo mundo que é batizado que pode ir lá e votar. Aí, socialismo prega também uma questão de fim do império da religião. Então não dá para ser socialista e cristão ao mesmo. Ou seja, o partido é uma bagunça. Depois eles melhoraram um pouquinho, mas continua essa bagunça. Eu estou lendo o que vocês estão colocando e realmente, tá? Vocês sabiam que existe o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, que não tem nenhuma mulher eleita, que é presidido por um homem? Eu juro para vocês. Faria muito mais sentido registrar o Partido da Fiel, que é sério, gente, tem um partido, tem um pedido de partido da Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians. Seria um partido de corintianos. Faria muito mais sentido, porque eu tenho certeza que não teria São Paulino e palmeirense dentro desse partido. Mas no Partido da Mulher Brasileira é basicamente homem. E o pior, aí o sistema eleitoral também não ajuda, porque todos os partidos são obrigados a registrar candidatos por gênero na proporção 70-30. Então é 70 de um gênero, 30 do outro. O PMB, ele teria que ter no mínimo 30% de homens candidatos. Vocês estão entendendo como é que isso funciona? Como é que a gente... Então é muito complicado. Então quando a gente fala da representação, a gente tem que ter essa ideia, né? E aí a gente chega a um conceito bastante teórico, bastante bonito, que é: o direito busca reestabelecer a harmonia social, interferindo diretamente nas condutas humanas, quando limites à atuação do homem, seja através da imposição de obrigações, seja através de punições. Tá? E isso é muito legal. Mas funciona? Porque o direito, ele necessariamente não é a representação, o espelho da sociedade. Tá? Quando a gente tem um sistema representativo falho como o que o Brasil tem, tá? Como que os Estados Unidos têm, porque vamos combinar que aquela eleição americana é uma zorra, tá? A gente tá daquele jeito, aquele lá troço é absurdo, tá? Aquela eleição que os caras começam a votar 3 dias antes e termina 3 dias depois, tá? Vota pelo correio. Sinto muito, mas minha urna eletrônica é mais interessante, porque aquela votação estranha. Graças a Deus o Biden ganhou, tá? Porque eu tive medo de dar ruim lá e o Trump se reeleger, tá? Então a gente tem que repensar, a participação política nossa e pensar que a sociedade, ela precisa responder a essa condição do direito, porque o direito, ele precisa de fato ser a representação da sociedade. E enquanto a gente não conseguir isso, a gente não vai conseguir evoluir enquanto sociedade, tá? Pessoal, eu acho que deu por hoje. Vamos discutindo. A gente vai voltar. A gente tem uma aula sobre direito e justiça, direito e moral. Acho que é a próxima aula, tá? Tem que olhar o cronograma. Porque, a gente acaba confundindo um pouco. A gente retoma esse tipo de assunto porque o debate do direito enquanto sociedade, o debate do direito enquanto justiça, o debate da sociedade, ele é essencial. E vocês podem ter certeza que eu vou trazer isso o tempo todo. Tá? Para mim, é essencial que a gente exercite esse poder de discussão, tá? Esse debate. A gente discuta essas questões sociais. Tá? E assim, eu não quero que ninguém
concorde comigo. Eu não preciso que ninguém diga assim, não, você está certo, professor. Eu preciso que vocês se perguntem. O professor está certo? Ou eu estou certo? Ou o João está certo? Ou a Maria está certa? Tá? Eu preciso que vocês se perguntem e se abram, pensem, discutam, debatem, estejam abertos a escutar os argumentos do outro, tá? Os argumentos, e processar esses argumentos. E aí, se depois de tudo isso, vocês... Eu continuo achando que o cara tá errado, eu tô certo. Ótimo, beleza, mas você escutou, você trabalhou. Tá? É bem melhor do que você simplesmente se colocar numa posição de distante e falar, não, é assim, é a minha opinião, é assim que eu penso e não tenho que pensar diferente. Não, você tem que ouvir. Tá? Você não precisa mudar de opinião, você precisa mudar quem você é, nem o que você pensa. Você precisa ouvir para estar disposto a repensar os seus conceitos. A partir do momento em que você ouviu, processou e não repensou, decidiu que não, que continua achando que eu estou certo, ótimo, beleza. Mas você fez o trabalho de dialogar. Você trouxe o diálogo, trouxe o debate, trouxe a capacidade que define o ser humano como diferente do animal. É a capacidade do pensamento abstrato, é a capacidade do pensamento racional, é a capacidade de interpretar as coisas, tá? Porque meu cachorro é muito inteligente, mas ele não pensa abstratamente. Ele é muito esperto, mais esperto do que alguns que eu conheço. Mas ele não tem o pensamento abstrato, e nós precisamos desse pensamento abstrato. Beleza, pessoal? Andressa, 35 partidos. Eu já fiz a conta. E pior, agora não, tá um pouco mais difícil. Eu fiz a conta tem uns 2 anos, quando aquela mania de mudar nomes não tinha surgido tanto, ainda eram partidos ou alguma coisa. Agrupando por nome, a gente tinha 11. Conseguia fazer 11 partidos. Acredita nisso? Pessoal, então, boa noite por hoje. Voltamos nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, dia 13, quinta-feira que vem. E vamos continuar os nossos debates. Mais para todo mundo e boa noite.